E nesse livro, nos quadrinhos, O Condomínio, eu relato a minha vida de adolescente, criança branca, classe média, junto com meus amigos que moravam ao lado de casa que eram pobres, negros. A gente estudava na mesma escola pública. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ia visitar o meu melhor amigo ao lado de casa, que ele morava num conjunto habitacional pobre, no meio de um bairro rico. E quando eu chegava lá, eu já vi essa cena de cara. Na cama dormia o pai e a mãe dele, com 2 menores no meio. Em cima do armário dormiam mais 2. No chão dormiam uns 10. E um dos irmãos pequenos dele pegou uma vez, estava com uma arma, uma 38. Aí ele, brincando, botou a 38 na minha cabeça e falou: Carlos, como é que você se sente? Eu devia ter uns 12 anos, 12, 13 anos. Eu falei: porra, moleque, tira essa parada da minha cabeça. Vou terminar essa história mais tarde. Cresci com essas mesmas pessoas, com compreensões diferentes de vida, e eu era um adolescente de classe média. Eu sempre gostei de estudar, de ler. Eu tive condições, eu pedi à minha mãe: mãe, vamos na banca de jornal, me compra esses fascículos, os heróis da nossa história. Ou seja, eu era apaixonado por estudar história. Aqueles meus amigos pobres, negros, não tinham condição de nada. Eles não tinham nem a picape, a vitrola. Então eles compravam os compactos, até lembro, Chick, Barry White. Eles pediam para ir lá em casa escutar na vitrola lá da sala. Então subiam 4 negros, 4 jovens negros juntos. O síndico do prédio tinha proibido o negro de subir pelo elevador social. Então, quando os 4 amigos meus negros da comunidade pobre subiam, o porteiro já ligava, porque parecia um escândalo. Não podia entrar preto. E aí, uma vizinha minha de porta, a professora de inglês, um dia tocou na minha porta e falou assim: Carlos, por que você convive com tantos pretos? Você acredita nisso? E a mulher ia todo ano para os Estados Unidos achando a melhor coisa do mundo. Cara, eu comecei a ter insights do que são as pessoas. E aí o que acontece? Quando a gente critica o evangelismo, eu vi isso, e vocês também veem muito, o evangelismo entrou na população negra carente e abandonada. Por isso que a maioria da população é evangélica, porque ela recebeu um alento, um carinho, dignidade. Então é por isso que as pessoas viram evangélico, ponto final, recebem amor, né? Recebem amor. Então, voltando à vaca fria, meus amigos negros subindo, o síndico não queria deixar, eles iam para escutar lá o compacto, porque eles só tinham dinheiro para comprar compacto. A gente que era branco podia comprar LP, que era caro, eles não podiam não. Então eu estou contando isso para colocar vocês no tempo e espaço. Isso era final dos anos 1970, Rio de Janeiro, tá certo? Então quando a gente fala em apropriação, decolonização, tudo isso são valores e compreensões do nosso tempo sobre um tempo passado. E as coisas às vezes se misturam e se confundem um pouco. Tipo, Casa Grande Senzala, antigamente, era muito mais respeitado do que hoje. Hoje em dia, já começam a refutar muitas das teorias, aí criam teorias novas, porque isso é o certo. A compreensão da sociedade, ela tem que estar sempre em evolução, assim como a arte. Eu quero mostrar para vocês o seguinte: essa família que eu convivi, do meu amigo, ele acabou se mudando, porque ficou gentrificado o bairro, não tinha mais como morar, ele criou a família dele e foi para um lugar distante, se eu não me engano, Zona Oeste e tal. Esse menino que eu contei no começo a história para vocês, que botou arma na minha cabeça, ele cresceu, virou assaltante, e uma vez até ele me botou numa enrascada. Eu vou contar isso para vocês, é estranho. Seguinte, eu estava no ponto de ônibus em frente de casa, aí ele tinha acabado de roubar o colar de uma mulher. Aí ele saiu pela porta de trás, quando ele me viu no ponto, ele gritou: aí, Carlão, beleza? Ele saiu correndo, todo mundo no ônibus olhou para mim como se eu fosse cúmplice. Porque também é foda, né? O moleque rouba, aí olha para mim: e aí, Carlão, porra, eu tô incriminado, né? Se fosse uma coisa séria, eu já tava em cana. Enfim, essa família
tinha o pai que era alcoólatra. E o que eu estou contando para vocês é uma coisa muito triste, mas que acontece com muitas famílias. O pai dele, alcoólatra, ficava bebendo num bar lá perto de casa. E ele tinha um desafeto ali, na própria comunidade dele. Há um dia esse desafeto falou: eu vou matar você agora. Atenção, Ipanema. Eu não estou falando de outro lugar, Ipanema. Tá? Isso, se eu não me engano, já era anos 80 para anos 90, tá? Bem depois de quando eu conheci o pessoal. Então esse desafeto apontou uma arma de tarde para o pai desse meu amigo e falou: vou te matar agora. Você sabe esse menino que botou a 38 na minha cabeça, lá nos anos 70, esse menino já tinha virado bandido, como eu contei, roubava. Ele se jogou na frente da arma do desafeto do pai dele e ele foi baleado e morreu. O pai sobreviveu. Imagina a dor, a família destruída. Então, nesse momento, a gente pode, de uma forma assim, para querer criar um conto, uma história, falar: foi a única coisa boa que esse menino fez na vida, que ele já estava perdido. Mas será que a culpa é só dele? Será que isso não é uma construção? A sociedade já vem errada, desde a época da escravidão, desde a colonização. Será que isso não é muito mais profundo que simplesmente tentar vir com essa cabeça: bandido bom é bandido morto? Por isso que eu sou artista e é por isso que eu escrevo histórias. E também é por isso que eu peço para vocês agirem agora e não deixar para depois. Porque isso que eu contei está no meu trabalho, que eu fui impactado muito por essa história, por pessoas próximas a mim. E a forma que eu tenho de lidar com isso é recontar e repartir essa história com todos vocês. Então, é o pedido que eu faço. Apoiem, me apoiem, e apoiem o condomínio.